Olá, queridos e queridas, vamos estudar o movimento uniformemente variado, tá certo? Movimento uniformemente variado. Então vamos pensar na seguinte situação. Imagina que a gente tem um carrinho aqui que num tempo t igual a zero, no início aqui do movimento, ele tinha uma velocidade inicial de zero. Esse carrinho estava aqui em repouso, tá? Mas aí de repente, professor, esse carrinho começa a se mover, tá? Ele estava em repouso, começa a se mover, de forma que, num tempo t igual a 1 segundo, ou seja, 1 segundo depois aqui, esse carrinho já tinha uma velocidade V1, que a gente chamou, de 5 metros por segundo, tá? Então, em 1 segundo, ele já tem agora uma velocidade de 5 metros por segundo. Mas agora, em um tempo de 2 segundos, tá certo? Então, num tempo aqui de mais 1 segundo, em 2 segundos, esse carro já tem agora uma velocidade de 10 metros por segundo, professor. E num tempo de mais 1 segundo, ou seja, quando t igual a 3 segundos, esse carrinho já tem agora uma velocidade de 15 metros por segundo. Nós estamos vendo que nesse movimento a velocidade não é uniforme. A velocidade ela varia, professor. Ela está aumentando aqui, ó. Podia também estar diminuindo o seu valor. Quer dizer, a velocidade está variando, mas ela está variando de forma uniforme. Veja que ela tem uma variação uniforme no tempo. Essa variação da velocidade, ela é constante no tempo, tá? Então, em 1 segundo, a velocidade variou 5 metros por segundo. Ela saiu de 0 para 5 metros por segundo. Em mais 1 segundo, a velocidade também variou 5 metros por segundo. Ela aumentou mais 5 metros por segundo. Como ela estava em 5, 5 mais 5, 10. Em mais 1 segundo, ela também aumenta mais 5 metros por segundo. E ela passa a ter 15 metros por segundo. Quer dizer, a cada 1 segundo, a velocidade aumenta 5 metros por segundo. Quer dizer que eu tenho uma aceleração de 5 metros por segundo por cada segundo. Ou seja, minha aceleração é de 5 metros por segundo ao quadrado. Quer dizer, eu estou notando que o movimento uniformemente variado é aquele que tem como característica ele possui uma aceleração que essa é uma aceleração constante, porque ele varia a sua velocidade de forma uniforme. Sua aceleração é uma constante diferente de zero. Sendo essa aceleração constante, professor, como essa aceleração ela não varia no tempo, então a aceleração em qualquer instante do meu movimento, ela é a própria aceleração média do corpo. Quer dizer, como é a aceleração média, a gente já estudou que a aceleração então pode ser encontrada tá certo? Em qualquer instante, como sendo simplesmente a aceleração média, ou seja, ΔV sobre ΔT que a gente estudou. Essas são as características do movimento uniformemente variado. Tudo bem? Agora, o que eu preciso saber mais para conseguir entender todos os exercícios, professor, de movimento uniformemente variado? Eu preciso conhecer algumas relações. Primeiro, eu preciso conhecer a função horária dos espaços. O que é a função horária do espaço, professor? É aquele sorvetão, né, professor? É aquela função que ela me diz o seguinte: ela me diz qual é o espaço para qualquer tempo. Ela me diz qual é o espaço para qualquer tempo. Ou seja, tendo um espaço inicial, sabendo da onde o corpo começou a se mover, sabendo qual era a velocidade inicial desse corpo e qual a aceleração desse corpo que é constante, eu consigo encontrar o espaço em qualquer valor de tempo. Se eu quero encontrar o espaço no tempo igual a 1, eu boto 1 aqui. Se eu quero encontrar o espaço no tempo igual a 10, eu substituo t por 10. Então eu consigo encontrar o espaço em qualquer valor de tempo. Essa é a nossa função horária dos espaços. Outra que eu preciso conhecer é a função horária da velocidade nesse movimento. Função horária da velocidade, professor, é aquela que o pessoal chama de vovô ateu, né? Isso. É aquela que v igual a v0 mais at. Então, a função horária da velocidade, ela me diz qual é a velocidade para qualquer tempo. Como essa velocidade varia no tempo, eu preciso ter uma função que me diz qual é a velocidade em qualquer instante, em qualquer valor de tempo. Quer dizer que sabendo a velocidade inicial, que é uma constante,
Sabendo a aceleração, que é uma constante, eu consigo encontrar a velocidade para qualquer valor de tempo. Por isso eu tenho função horária da velocidade, tá certo? Além dessa, eu preciso conhecer a equação de Torricelli. Por quê, professor? Porque alguns exercícios você nota aqui que a função horária do espaço e a função horária da velocidade, como elas são funções horárias, professor, elas nos dão algum valor dependendo do tempo. Mas eu tenho exercícios que eles não me dizem qual é o tempo do movimento. Nem eles dizem qual o tempo do movimento, nem eles te perguntam, ei, qual o tempo do movimento? Então você não vai usar essas duas funções horárias. Você precisa de uma relação que não depende de tempo. A relação que não depende de tempo é a equação de Torricelli. A equação de Torricelli diz que v ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o valor de ΔS. Você nota que não tem t em lugar nenhum dessa equação. Então eu consigo encontrar valores aqui sem precisar saber do tempo. Nem a questão me dá o tempo, nem a questão me exige, me cobra esse valor de tempo como resposta. Aí eu uso a equação de Torricelli. Além disso, eu preciso saber que a velocidade média do meu corpo, num movimento uniformemente variado, é simplesmente a média da velocidade aqui, professor, média aritmética da velocidade. Quer dizer, que se eu quero saber quem é a velocidade média, tá certo? Durante todo o percurso do corpo, eu posso pegar a velocidade inicial, somar com a velocidade final e dividir por 2, uma forma bem simples de encontrar essa minha velocidade média, tá certo? E é claro, velocidade média sempre continua sendo também dada por ΔS sobre ΔT. Se você quer descobrir de onde vem cada uma dessas relações, de onde vem a função horária do espaço, por que ela é assim, de onde vem a função horária da velocidade, por que ela é assim, a equação de Torricelli, por que ela é dessa forma, e por que a velocidade média é dada por essa média daqui, eu sugiro que você assista o nosso outro vídeo, onde eu explico para você, tá, de onde vem cada uma dessas relações. Vamos continuar aqui? Bom, quando eu estou resolvendo questões, tá certo? E aí eu vou trazer aqui para vocês uma dica de resolução de exercícios. Quando eu estou resolvendo questões, eu preciso me atentar a que existem grandezas que vão ser cobradas na minha questão ou que a questão vai me entregar essas grandezas no seu enunciado, tá certo? Vão ser dados da minha questão. Que grandezas são essas aqui na cinemática, professor, em movimento uniformemente variado? A gente vai estar trabalhando com o ΔS, que ou ele vai vir o ΔS inteiro, ou ele diz a você quem é S e diz quem é S0, tá certo? E a gente encontra também o ΔS. Então, a gente vai trabalhar com uma das grandezas, vai ser o ΔS, outra vai ser a velocidade final, outra é a nossa velocidade inicial, outra é a nossa aceleração e outra é o tempo. Então, todos os nossos exercícios, professor, eles vão estar trabalhando aqui com essas 5 grandezas da seguinte forma. Nos exercícios, eles vão te entregar 3 dessas grandezas e te pedir uma quarta. Então, por exemplo, o exercício ele pode te dizer quem é ΔS, ele pode te dizer quem é V0, ele pode te dizer quem é V0 e te pedir a aceleração. O exercício pode te dizer quem é V, quem é V0, quem é a aceleração e te pedir o tempo. Então ele sempre vai ter 3 grandezas que ele vai enunciar para você e uma grandeza que ele vai te cobrar. E aí como é que a gente resolve esses exercícios, tá certo? Então aí vem a nossa dica de resolução dos exercícios. Nós vamos olhar aqui para cada equação do movimento, professor, e descobrir qual é a grandeza que falta nela, tá certo? Professor, se eu estou trabalhando com exercício que ele não fala sobre a velocidade final do corpo, nem ele me pede para encontrar a velocidade final, nem ele me diz que é a velocidade final, eu vou trabalhar com a função horária da posição. Veja que a função horária da posição não tem velocidade final nela, tá certo? Se o meu exercício, professor, nele falta o meu ΔS, ele não te cobrou o ΔS,
nem ele te disse quanto era o ΔS, você vai trabalhar com a função horária da velocidade, porque aqui você não tem ΔS nessa função. Se o teu exercício ele não te pede qual é o tempo, ele não te pede qual é o tempo de um movimento, nem ele te diz qual foi o tempo daquele movimento, você vai trabalhar com a equação de Torricelli, porque ela não depende do tempo, tá certo? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima, onde eu vou resolver exercícios com vocês para a gente praticar todos esses conteúdos.